Ao nome do Senhor nosso Deus por mais esta manhã, tão bela, tão gostosa, que o Senhor preparou para nós, renovando assim as suas misericórdias, e é motivo de muita alegria, né, para nós. Se você estava triste, agradeça porque Deus te ama. Agradeça porque, como está escrito lá, foi por você que Ele morreu lá na cruz do Calvário. Você é alguém muito especial para Deus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a vocação na tradição reformada. A vocação na tradição reformada. O chamado, né, de Deus para cada um de nós. E amados, são para muitas áreas que o Senhor chama os seus servos, né? Às vezes você pode imaginar assim, mas eu não sinto que eu tenho um chamado para alguma coisa. Mas se você foi alguém que foi trazido pelo Senhor, né? Se você foi alguém que o Senhor trouxe para junto dele, se você é alguém eleito em Cristo Jesus para a obra do Senhor, tenha certeza que Ele tem um chamado, né? Se você não tem um ministério, né, que apareça, não tem problema. Se você foi eleito, você tem um chamado, você está na obra do Senhor nosso Deus. Talvez você passe a sua vida inteira imaginando o seguinte: olha, eu nunca descobri o meu chamado. Mas de repente, você gerou filhos. E seus filhos são a bênção no reino de Deus. Então, se você não descobriu o seu chamado, né, no ministério, você descobriu o seguinte: Deus me chamou para gerar filhos, para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, né? Porque se você foi eleito, você foi chamado. Deus te vocacionou para algo no seu reino, né? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos despertou com renovadas suas misericórdias. O Senhor permitiu que abríssemos os nossos olhos, Senhor, e uma palavra de louvor e adoração saiu dos nossos lábios, louvando e glorificando o Teu nome e agradecendo pelo Senhor ter nos dado mais um dia de vida. E agora, Deus, quando estamos aqui na Tua casa, Senhor, viemos não por nós, viemos porque o Senhor nos trouxe, porque o Seu Santo Espírito nos trouxe, e porque o Seu Santo Espírito é que conduz as nossas vidas, o nosso dia a dia, e nós só temos que agradecer, Pai. E agora, Senhor, edifica-nos através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o texto que está aqui na revista 1 Pedro 2, o verso de número 5 apenas. Está na revista, texto central, 1 Pedro 2, 5. Vamos ler na revista aqui, o texto está aqui, para todos lermos juntos. 1 Pedro 2, 5, está na revista, comigo. Vamos também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Amém. Amados, o autor já inicia aqui dizendo que nós devemos começar a olhar, né, a vocação, o chamado a partir do Antigo Testamento. E ele cita aqui o chamado de Abraão, que foi ratificado em Jacó, em Gênesis 28, 13. Mas se nós olharmos um pouquinho mais também, nós vamos ver depois, né? O chamado de Moisés, o chamado de Samuel, o chamado de Davi, o chamado de Jonas, vamos ver o chamado de Maria, né? E hoje o chamado do pastor Gilmar, o chamado do Elide, né? A vocação da Edilene, né? De cada um de nós, né? Porque todo aquele que foi eleito, o que é eleito em Cristo Jesus,
também foi chamado pelo Senhor nosso Deus, nós vamos entender isso. Mas eu gostaria de ler o texto com os irmãos. Lá em Gênesis 12, de 1 a 2, é um texto muito conhecido de todos nós. Gênesis 12, 1 e 2. Quem vai ler para nós esse texto, hein? Pode ler, pega o microfone aqui. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Amém, amém. Deus chamou Abraão para que ele realizasse uma obra gloriosa e que através dele seriam benditas todas as nações. Esse foi o chamado de Abraão. Agora, no chamado tem um sacrifício aí, né? Que ele teve que deixar tudo, sair da sua casa, da sua parentela e tudo mais. Mas nós vamos entrar nesse detalhe hoje não. Nós só vamos falar sobre a vocação, né? E lá em Gênesis 28, do 13 ao 15, é a ratificação, né, desse chamado para ser um povo separado e para ser um povo para abençoar o mundo. 28, do 13 ao 15. Esse eu vou ler. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que eu tenho referido. Então Deus, nosso Deus, é o Deus que escolhe, né? Elege, e é o Deus que chama. E neste caso aqui, para um chamado específico, porque ele estava ali iniciando o seu povo, o povo que ele escolheu para ser chamado de seu povo, ser chamado de povo de Deus. E depois do Novo Testamento, nós vamos ter o povo de Deus, iniciando ali o chamado, Jesus iniciando, né, esse novo tempo, lá em Mateus 4, 18, versículo 22, né, que ele chamou os discípulos, que depois foram chamados de apóstolos. Então, Jesus chamou os discípulos, né, que depois se tornaram os apóstolos. Mateus 4, 18 a 22. Alguém lê para mim, por favor. Amém. Então, Jesus vai caminhando ali à beira do mar, ele está iniciando o seu ministério, e ele chama os seus discípulos, né, que depois se tornam os seus apóstolos.
ele chamou 12, né? Ele iniciou o seu ministério chamando 12, trazendo 12 para junto dele. Depois nós vamos encontrar em Romanos 1:1, Paulo falando a respeito de que ele também, né, foi alguém chamado por Deus, vocacionado por Deus, né? E ele se sente assim, né? Vocacionado por Deus. E quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então veja bem, nós estamos falando sobre vocação e entendamos então vocação como esse chamado de Deus para que nós passemos a servi-lo, né? Aqui nós vimos chamados específicos para a organização do povo de Deus, para o início da igreja, Paulo se sentindo vocacionado, e depois tem um leque que se abre, né, no chamamento para outros povos. Nós vamos encontrar em Romanos 9:24, que o texto também está na revista aí, né? O mesmo apóstolo em Romanos 9:24 dá-nos a ideia de que Deus chama não apenas judeus, mas também gentios para a formação do seu povo. Deus não chama tão somente judeus, mas também gentios para a formação do seu povo. Mas ele chama, né, para que seja debaixo da direção, da sua orientação e debaixo da sua vontade, né? Ele chama, passa por uma transformação. Todos precisam passar por uma transformação. E ele diz lá, isso é o que ele diz no livro de Oséias: aqueles que não eram meu povo, eu os chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, ali eles serão chamados meu povo. Romanos 9:25-26. E depois Pedro também fala a respeito, né, de um povo escolhido, de um povo separado, de um povo chamado para servir ao Senhor, lá em 1 Pedro 2:9, que nós conhecemos muito bem esse texto também, né? Vós sois a nação eleita, né? Vamos ver também Pedro. Sacerdócio real, povo, propriedade exclusiva do Senhor. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós observamos aqui que o chamado divino, o chamado do Senhor nosso Deus, é para aqueles que Ele escolheu. A Bíblia nos ensina dessa forma. O autor fala a respeito do termo, a própria palavra igreja, né? Eclesia, no grego, né? Eclesia, no latim compõe-se do termo kletói, os que foram chamados. Faz parte da igreja aqueles que foram chamados, né? Quem não foi chamado não pode fazer parte da igreja, ou quem não foi chamado não é parte da igreja. E entendendo que o termo eclesia é chamados para fora. Nós somos chamados para constituir a igreja, mas chamados para fora, para levar o evangelho de Cristo Jesus àqueles que estão eleitos também através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, né? Mas que precisam ouvir o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero observar aqui com os irmãos nesse início aqui é o seguinte: eu fui eleito em Cristo Jesus, né? Então eu tenho um chamado, mas quando eu digo assim, eu tenho um chamado, não é que o chamado seja meu. O chamado é de Deus na minha vida. Então eu não posso dizer, eu não quero esse chamado, eu não quero esse ministério, eu não gosto desse ministério, porque não sou eu que escolho para que
eu sou chamado? Para que eu sou vocacionado? Quem escolhe é Deus. Todos que nós ouvimos aqui, todos os textos que nós lemos aqui, quando ele falou com Abraão e perguntou se Abraão queria, não, Abraão, você vai sair da sua terra, você vai deixar tudo, você vai seguir e você vai ser bênção para todos os povos. Teve. Quando ele encontra lá com Jacó, o que ele diz? Nós estou dando continuidade aqui ao que eu comecei, ao que eu conversei lá com Abraão. Você vai ser pai de uma grande nação. Você quer isso? Não. Você está sendo chamado, você está sendo vocacionado para realizar essa obra do Senhor. Os discípulos, eles eram pescadores. O Senhor chega e fala para eles, a partir de hoje, vocês vão ser pescadores de homens. E a Rosana leu lá e disse que imediatamente, o que eles fizeram? Deixaram as redes e seguiram a Jesus. Disse, Jesus, mas é o seguinte, nós não queremos pescar homens, não. Eles imediatamente deixaram e foram. Então, todo eleito tem um chamado, né? Chamado para alguma coisa. Interessante, ontem eu vi uma expressão lá do John Stott, lá no encontro com os meninos lá, né? Que John Stott compara, né? Que o cristão é como uma árvore frutífera e não pode ser uma árvore de Natal, né? Porque a árvore frutífera, ela dá os seus frutos, dá semente e vai se reproduzindo. E a árvore de Natal é tão somente de enfeite. É tão somente de enfeite. Então, como é que nós conhecemos o chamado, a vocação, né, de alguém? Por intermédio dos seus frutos. Olha para a vida dela. Olha para a vida da pessoa. Como é a vida da pessoa? Ela é só de enfeite? Ela pode até ser uma árvore bonita, né? A árvore de Natal tem cada árvore linda, maravilhosa, toda cheia de luz, toda brilhante, né? Se enfeita muito e tal. Mas e a vida? Como é a vida, né, da pessoa? Então, essa pessoa que é chamado, né, por Deus, que é eleito por Deus com um propósito para gerar frutos, para produzir frutos. Não é para ser bonito no seu trabalho, é para glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. E Calvino, agora citando já Calvino, né? Calvino diz que o contexto da eleição, é no contexto da eleição que Calvino fala da vocação. No capítulo 24, né, da Institutas, ele diz, a eleição se confirma com o chamado. Eu fui eleito em Cristo Jesus. Hoje nós vamos poder falar sobre essa questão da predestinação, que é a eleição. Hoje nós vamos tratar desse assunto. Mas é dentro disso que Calvino está, a sua visão. Você foi predestinado, você foi eleito em Cristo Jesus. E se você foi eleito em Cristo Jesus, se você foi separado em Cristo Jesus, uma coisa, né? Quem é eleito em Cristo Jesus, quem é predestinado em Cristo Jesus, não tem essa questão de ficar com medo de perder a salvação, porque não tem como você perder a salvação. Não tinha como Abraão desviar do seu caminho, não tinha como Jacó desviar do seu caminho, não tinha como Jonas desviar do seu caminho, porque ele tinha sido eleito, ele tinha sido escolhido por Deus e recebeu um chamado para a realização de uma missão. Então a eleição se confirma com o chamado de Deus. Ao contrário, os réprobos atraem para si a justa perdição a que estão destinados. Aí é uma palavra forte, né, para nós, mas que nós temos que entender que, felizmente, existem os chamados, mas infelizmente tem aqueles que não são chamados. E quem são esses? Aqueles que não vão, de forma nenhuma, aceitar o Evangelho de Cristo Jesus. Às vezes nós podemos até, né, tentar, né, e ficamos ali insistindo e orando e tudo mais, mas tem uns que não vão. E por que isso vai acontecer?
Porque Deus é soberano. Assim como ele foi lá e escolheu Abraão, assim como ele foi lá na beira-mar e escolheu aqueles discípulos, assim como ele veio aqui em Agudos, e assim por onde ele passou e ele encontrou você e ele te chamou, é a soberania dele. Não é orgulho para mim dizer que eu fui eleito em Cristo Jesus. É graça de Deus. Não posso me achar por ter sido eleito. Mas o fato é que, se eu fui eleito e o outro não foi, é presciência de Deus. É Deus que chama. É Deus que vocaciona. É Deus que prepara. É Deus que envia no seu reino. Então ele usa aqui, né, os réprobos, né, que atrai para si a perdição, mas tem os salvos e os não salvos. O pressuposto da eleição é o de que Deus governa todos os eventos. Então é Deus. É o Senhor governando sobre todas as coisas. Aí diz aqui, a eleição tem o olhar voltado para frente, em direção ao futuro da vocação. Você foi eleito, então você olha para frente, para a sua vocação, para aquilo que você foi chamado, para a obra que você tem que realizar. E a vocação tem olhar para trás, em direção ao passado da eleição. Porque a sua vocação, você tem que caminhar nela sabendo que você está indo, né? Mas que quem te enviou foi o Senhor. Você nunca pode achar que você está indo por você mesmo, só porque você foi chamado, só porque você foi vocacionado. Você sempre tem que saber que você está indo em nome do Senhor. Ontem nós tivemos um evento lá em Botucatu, sobre discípulo, né? Então, fazer discípulo e tudo mais, né? Mas lembrar que sempre nós estamos fazendo discípulo foi Avaré, viu? Foi Avaré. A próxima vai ser Botucatu. Saber sempre nós estamos fazendo discípulo não para nós estamos fazendo discípulo para Jesus. O discípulo é para Jesus. Se eu evangelizar alguém, não estou evangelizando aquela pessoa para que ela caminhe comigo. Não estou evangelizando alguém para que ela seja meu discípulo. Eu estou fazendo discípulo para Jesus. E é nesse sentido fica até fácil para nós. Porque nós podemos anunciar o evangelho e dizer, pessoal, você não olha para mim, você olha para Jesus. Porque eu sou falho, mas Jesus não falha, né? Então, para nós entendermos, na eleição, nós temos nosso olhar para frente, porque nós temos a nossa vocação, para que nós somos chamados, nós temos que realizar essa obra. Mas na vocação, no chamado, nós temos que saber que nós estamos caminhando e temos o respaldo do Senhor, e é para o Senhor que nós estamos realizando esta obra. E ele diz aqui, a eleição é pressuposto de nossa vocação. Deus só envia os chamados. Deus só envia os eleitos, aliás. Deus só envia os eleitos. Se Ele enviou, é porque a pessoa é eleita. Eu tenho certeza disso, né? Se Ele está indo, é porque o Senhor o chamou, né? Ele foi vocacionado para isso. Aí ele fala aqui também sobre a vocação universal e a vocação especial. Nessa vocação universal e a vocação especial é também naquele ponto em que a gente fica sempre pensando, mas por que ele não foi chamado? Por que esse não foi escolhido, né? Olha, é Deus. É Deus. Nós só vamos entender olhando para o Senhor. Ele cita aqui 2 textos, mas eu gostaria de pedir para você abrir comigo lá em Mateus 13, 47 a 52. Mateus 13, 47 a 52. Mateus 13, 47 a 52. É a parábola da rede, né?
a rede de pesca, uma rede de pesca, todos conhecem aqui, né? Tem a rede de pesca que passa lá no rio, tem a tarrafa também que se lança no rio e puxa, trazendo os peixes, né? E a Bíblia diz assim, nesse texto diz assim: o reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nos assusta também, porque ele está falando que tem uns que vão ser lançados realmente no inferno. Mas esta é a palavra do Senhor nosso Deus. Então, né, a vocação é universal. Quando o Senhor disse para o discípulo: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós devemos pregar para todas as pessoas. Não devemos escolher a quem pregar. Mas agora, é o Espírito Santo de Deus que faz essa obra do convencimento do pecado. É o Espírito Santo de Deus que faz essa obra. Então, depois vai ser separado, né? Tem aqueles que são eleitos, tem um chamado, e tem aqueles que ouviram a palavra, né? Sim, podemos associar nesse texto aqui o joio e o trigo, né? Eles foram semeados numa mesma terra, juntos. Ah, mas não dá para separar o joio do trigo. Quando é que vai ser separado? Lá no final. E eles até se parecem, né? Só que você pega o cacho do joio e você esfrega na mão, é só palha. Você pega o cacho do trigo, você esfrega na mão e sua mão fica cheia de bagos de trigos ou de grãos de trigo. Essa é a diferença, né? Daquele crente aquele que é crente e que tem esse chamado, né? Tem essa vocação, que foi eleito, ele é produtivo. Aquele que não tem esse chamado, ele tanto faz, tanto fez, não tem problema, é assim mesmo, deixa assim para ver como é que fica. Para o cristão que conhece a palavra, o que diz a palavra do Senhor nosso Deus? O que está registrado na palavra do Senhor nosso Deus? Fazemos como Jesus, fazemos como o apóstolo. Está escrito. O que é que diz a palavra do Senhor nosso Deus? Os crentes de Bereia, quando eles estavam lá ouvindo a palavra, eles estavam examinando a palavra. O que é que diz a palavra? Não? E depois o autor diz assim: não servem para nada se a graça de Deus não abençoa esse desejo e esforço e o faz prosperar. É a graça de Deus que nos traz para o seu reino e que nos leva a produzir os frutos, né? E ser capacitado para a obra do Senhor nosso Deus. Na segunda coluna da página 22, no primeiro parágrafo, lá diz: devemos ter a consciência de que fomos eleitos e de que no presente tudo o que fazemos é para confirmação e consolidação desta eleição através do exercício da nossa vocação. A vocação é um chamado para o serviço de Deus, exige vida ativa e correspondência à ação divina. Isto desfaz a ideia de que só o pastor recebeu a vocação de Deus. Todo chamado é legítimo e tem o mesmo valor diante dos olhos do Pai, sem negar que a tradição reformada teria dado ênfase à vocação para o ministério pastoral. O engajamento das pessoas nos diversos ministérios que sustentam o trabalho da igreja é o indicador segundo de que todo o povo de Deus foi chamado ou vocacionado. Todos os eleitos em Cristo Jesus, né, não foram chamados para ficar aqui dentro da igreja esquentando o banco, né? Vem aqui no domingo, esquenta o banco aqui. Não, você foi chamado, né, você tem um chamado, você foi vocacionado para
a obra do Senhor, para realizar alguma coisa. E aqui a orientação, né, é que todos os chamados são iguais. Você foi chamado para quê? Eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser presbítero, eu fui chamado para ser diácono, eu fui chamado para trabalhar no ministério de louvor, de adoração, eu fui chamado para o ministério de oração, eu fui chamado para o ministério de visitação, eu fui chamado para o evangelismo, eu fui chamado para levar a graça de Deus àqueles que estão desprovidos da graça do Senhor nosso Deus. Qual é o maior deles? Nenhum. Apesar, né, como ele salienta aqui, do engajamento das pessoas nos diversos ministérios, né, e indicar que o ministério pastoral, né, tenha uma certa visão maior, mas diante de Deus nós somos iguais. A única diferença é o seguinte: se foi chamado para ser presbítero, então seja um bom presbítero. Se foi chamado para ser diaconisa, então seja uma excelente diaconisa. Se foi chamado para ser pastor, então seja um pastor por excelência. Se foi chamado para cuidar dos homens, se foi chamado para cuidar das mulheres, se foi chamado para cuidar da música, então faça isso com excelência. Porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para o Senhor nosso Deus. Aí no texto aqui embaixo ele coloca, né? E na igreja local devemos entender que os objetivos de Deus são mais amplos que os ofícios particulares assumidos. Um pastor pode ser presbítero. Um presbítero pode ser diácono. Mas um diácono pode ser presbítero, né? Por quê? O chamado é de Deus. A vocação é do Senhor nosso Deus, né? Nós só temos que desempenhar bem essa função para a glória de Deus. Amém? Dá para entender aí? Então, ele conclui aqui: tudo o que fazemos é o meio pelo qual concretizamos a vocação divina. Por isso, o conceito reformado de vocação é um poderoso estímulo para a ação na sociedade. Então você foi chamado, primeira coisa, né? Primeiro vamos partir para a eleição, né? Você se sente eleito em Cristo Jesus, né? Quem são os eleitos em Cristo Jesus? Como é que nós podemos identificar essas pessoas? Os eleitos em Cristo Jesus é aquele que você anunciou o Evangelho, ele aceita Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador. A eleição é de Deus, mas a confirmação é no coração da pessoa. E quem confirma isso é o Espírito Santo de Deus. Esses são os eleitos. E para esses eleitos é que o Senhor chama para o seu ministério, para o trabalho na sua obra. Jamais aquele que não é eleito, né, será chamado para a obra do Senhor. Jamais será chamado para a obra do Senhor. Jamais poderá realizar algo na obra do Senhor, porque o Senhor chama os seus eleitos. O chamado confirma a nossa eleição. E a nossa eleição, da nossa eleição, nasce o nosso chamado, a nossa vocação para o ministério qual o Senhor nos chamou para realizar. Bem, agora vamos lá para o segundo ponto aqui. Ixi, meu Deus do céu. A vocação no trabalho. Vocação e trabalho, né? Aqui para vocação e trabalho, eu vou ser breve com os irmãos aqui. No finalzinho do primeiro, vamos ler aqui no primeiro. Calvino reconheceu que o trabalho é uma atribuição de Deus pela qual os indivíduos passam a servir ao bem comum. No final ele diz: nesse sentido, qualquer forma de trabalho é igual valor, sendo agradável a Deus à medida que, de algum modo, beneficia o todo. Negar-se a trabalhar quando se tem capacidade e oportunidade de fazê-lo é grave erro, bem como não proporcionar trabalho para os que são capazes. Então vamos lá. Nós estamos falando sobre trabalho. E trabalho aqui, ele não está olhando só para a questão do trabalho na obra do Senhor, na vida da igreja, não. Nós temos que entender aqui o trabalho, aquilo que nós realizamos também no nosso dia a dia. Onde você está, você tem que entender que você foi chamado para estar ali. A Edilene aposentou como
enfermeira na área da saúde. Ela foi parar nessa área porque ela quis? Não. Como serva do Senhor nosso Deus, ela foi chamada por Deus e colocada nesse trabalho para realizar a obra do Senhor, o nosso Deus, e para trabalhar em prol da saúde das pessoas que ela precisou assistir. Nós trabalhamos também a vocação desse chamado para o bem na sociedade. Nós não podemos entender a vocação só a nível de igreja. Só que muitos acreditam que vocação e confundem o chamado de Deus só para a igreja. Ah, porque eu fui chamado. Não, espera um pouquinho. A dona Dilma, ela passou a vida inteira dela ensinando. Desde que idade? Desde os 12? Desde os 12 anos. Você acha que essa pessoa que foi vocacionada para quê? Para o ensino. E ela aposentou fazendo o quê? Ensinando. E hoje ela continua fazendo o quê? Ensinando na vida da igreja, mas também lá fora. Porque o nosso chamado, ele não está restrito à questão tão somente da igreja, amados irmãos. Nós somos chamados para trabalhar também lá na sociedade. O Senhor nos coloca também nessa situação. E pelo trabalho, desde que exercido com honra e dignidade, concretizamos os propósitos de Deus no mundo. Um médico, figura tão importante, né? Chamado por Deus, vocacionado por Deus, como servo do Senhor, está lá. Não está lá para atender só como médico, ele é um servo de Deus, né? No finalzinho, numa época em que a igreja majoritária proibia a usura, o dinheiro não pode gerar dinheiro. Calvino argumentou que a Bíblia não proíbe toda forma de usura. Reinterpretou Lucas 6,35, afirmando que o texto visa a orientar o nosso relacionamento com os pobres, porém não com todas as pessoas. Os que podem retribuir a favor do dinheiro emprestado, o devem fazê-lo. Daí a regulamentação dos juros. Contudo, em seus sermões, nunca deixou de combater os banqueiros gananciosos. Trabalho, nós somos chamados no trabalho, mas a ganância não deve fazer parte, né? A Bíblia diz, né, se as suas riquezas vierem a prosperar, não ponhais nela o vosso coração. Porque você é alguém que foi chamado, vocacionado por Deus como empresário. Tem empresários que foram chamados para isso. Você sabe o que eles fazem, esses empresários? Outro dia a Ruth estava dando testemunho para nós aqui a respeito de alguns empresários lá da igreja do Rio de Janeiro. Que eles não são dizimistas. Eles são investidores no reino. Por que motivo? Porque eles podem fazer mais do que entregar o dízimo deles na igreja. Então a igreja vai fazendo um projeto. Um projeto, uma construção muito grande, vai precisar de muito dinheiro. Quem é que eles reúnem? Reúnem lá os empresários da igreja. E aí eles assumem o compromisso de contribuir na igreja para a construção, para algum projeto que a igreja tem. Por quê? Eles, foram eleitos em Cristo Jesus, chamados, e tem um dom. Qual que é o dom deles? Contribuir. Eles contribuem. É lógico que lá na empresa deles também, eles precisam ser pessoas que tratem bem os seus funcionários, cuidem bem dos seus funcionários, seja exemplo para os seus funcionários, eles precisam ser isso também, porque senão o dinheiro não pode vir para a igreja, porque não vai ser abençoado. Mas além desse testemunho como servos de Deus, eles contribuem na obra do Senhor, eles foram chamados para contribuir. Eu conheci uma pessoa, vivi durante muito tempo aqui em Agudos, uma pessoa que na época ela era uma pessoa que mais contribuía na igreja. E ela não frequentava a igreja.
Mas ela tinha esse dom de contribuir. Ela tinha esse dom de contribuir. Então, por isso que ele fala que é a respeito do trabalho, a vocação para o trabalho. Nós somos também vocacionados para o trabalho. E onde você estiver, onde Deus te colocou, é para que você seja, como lá em Abraão, ser bênção, elítio. O não cristão que exerce essa função, quando Deus decide usá-lo, ele é um instrumento nas mãos do Senhor. Exemplo, quando eu fui para morar, ser pastor lá em Fartura, né, a igreja, em frente à igreja tinha um consultório do Dr. Luciano. Um dia quando nós nos encontramos, ele era cardiologista. Um dia quando nós nos encontramos, falou: pastor, da saúde do senhor cuido eu. Pedi alguma coisa para ele, nunca falei nada para ele. Logo que eu cheguei na cidade. Aqui quando eu cheguei na cidade, eu conheci um médico que alguns tinham algumas restrições com ele, o Dr. Samir. Mas ele falou: pastor, eu cuido da saúde do senhor. O que eu posso fazer? Eles são usados realmente para cuidar de quem? De servos de Deus. Podem não ser cristãos, mas são usados para... Quando acontece alguma coisa assim na vida de servos de Deus, aí vai lá para o hospital, e chega lá no hospital e fala assim: olha, justamente o dia que eu cheguei lá, estava o fulano de tal atendendo. Era plantão dele. Né? Por que será que estava lá? Porque você estava chegando, porque Deus estava cuidando da sua vida, porque Deus estava preparando as coisas para você, porque você foi eleito em Cristo Jesus, porque Deus te chamou para a obra dele, e quem cuida da sua vida é o Senhor. E aqueles que estão lá trabalhando, já estão trabalhando porque são servos do Senhor, estão fazendo do melhor possível da vida deles, porque eles estão lá para servir ao Senhor. Né? E você está lá no laboratório, você também vai fazer para a glória do nome do Senhor nosso Deus, pode falar. No trabalho, né? Para você servir ao Senhor lá também, né? Porque nós podemos acreditar no nosso chamado tão somente na vida da igreja. Espera um pouquinho. Nós vemos esse mundo, né? Se eu fui chamado, se quando o Senhor falou para Abraão, sai da tua terra, se quando eu estava no banco, Deus falou assim, ó, vai, para com tudo e vai ser pastor, eu negocio umas coisas com ele lá, né? E aí eu vim. Então, é assim, né? Mas você que está indo trabalhando lá na Shopee, né? Você está lá como servo do Senhor, né? Fazendo a obra do Senhor e testemunhando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e fazendo o melhor, não porque você sabe fazer o melhor, porque você quer fazer o melhor, porque você está trabalhando para Deus, é o seu ministério. Né? Você sente Deus no seu trabalho. Fala a verdade, você não sentia Deus no seu trabalho, Lídio, quando você estava trabalhando? Ou seu João, o senhor não sentia Deus lá nas construções, lá, né? Cuidando, né? Agindo ali? Deus é o Deus que abre a porta que ele quer abrir, fecha a porta que ele quer fechar, né? O Jailson faz chave, né? Mas ele sabe que o dom da chave é o Senhor, o nosso Deus, né? Ele sabe disso. Então, no trabalho, irmãos, nós estamos ali por vocação do Senhor. Eu sempre, quando fui nas escolas, eu ia orar pelos professores e vocês não são
pessoas que simplesmente estão aqui por acaso. Deus colocou cada um de vocês aqui. E Deus quer que vocês sejam bênçãos na vida dessas crianças. Bom, vocação e preparo. Aqui no preparo, amados irmãos, eu vou ser breve no seguinte sentido. Para nós entendermos o seguinte, que não é porque você foi vocacionado que você está preparado, né? Agora eu me tornei pastor, eu sou pastor, né? Mas por que você é pastor? Porque eu falo bem e tudo mais, me chamar e tal, e botaram a mão na minha cabeça e disseram que eu sou pastor. Espera um pouquinho, não é só assim. Os discípulos tiveram escola para serem discípulos de Jesus? Tiveram. Fizeram curso? Fizeram curso. Tiveram a prática desse curso? Fizeram lá a prática, né? Fizeram lá da medicina, como é que chama quando o primeiro ano? A residência, né? Porque a residência é onde você vai aprender as coisas, vai ver as coisas acontecer. Os discípulos viram, né? Viram as coisas acontecer e fizeram as coisas também, né? E aí Jesus reuniu até com eles para dizer, vamos ver o que aconteceu quando vocês saíram por aí. O que foi que vocês fizeram, né? E eles contaram para Jesus o que eles fizeram. Então, a vocação precisa de preparo também. Não é simplesmente eu me descobrir, né? Não, precisa de preparo. Calvino, né? O programa educacional que Calvino ajudou a implantar em Genebra tinha um forte componente humanista, né? Algumas razões podem ser evocadas para justificar esse fato. Primeiro, porque via na educação um meio de preparar as pessoas para o ministério do Evangelho ou para o serviço público. Então, a educação é para preparar as pessoas, tanto para a pregação do Evangelho, quanto para servir lá fora também. Oh, meu Deus do céu, nós temos que gerar aqui no nosso meio, os nossos filhos aqui, né? Os nossos adolescentes, as nossas crianças, conversando com o Humberto sobre os meninos, né? De eles terem uma base melhor do que os que tem lá fora, eles precisam ter. Nós precisamos ter essa visão, porque se eles forem um médico, eles vão ser um médico, eles vão ser o melhor. Se eles forem um advogado, eles vão ser advogados, vão ser o melhor. Se eles forem um farmacêutico, vão ser o melhor farmacêutico. Se eles forem um prefeito, eles vão ser um bom prefeito. Vereador, vão ser bom vereador, né? Se ele for fazer faxina lá na casa de uma pessoa, a pessoa vai ficar maravilhada, porque quando você entra aqui, essa casa se enche de paz. Se você está no laboratório, glórias a Deus, porque você está aqui. Exatamente. Quem participa na escola dominical normalmente se torna líder. Todos os alunos que nós temos aqui, que passaram por aqui hoje, são líderes aí fora. São professores, ensinam. Por quê? Porque o preparo é muito importante. Então tem que se estudar, tem que preparar. Por que na igreja, você se tornar membro da igreja, você tem que fazer a classe de catecúmenos? Para você conhecer as doutrinas da igreja, para você conhecer a palavra do Senhor nosso Deus. Porque às vezes as pessoas estão pregando aí, você está ouvindo e não está olhando para a palavra. Você está crendo naquilo que a pessoa está falando. Não, tem que olhar para a palavra, então tem que ter o preparo. Em segundo lugar, porque acreditava que passagens encontradas nos autores não cristãos poderiam ser verdades, nos ajudar a compreender não só o mundo de Deus, como a própria palavra de Deus. Então, os cientistas, os filósofos, né? Cientistas, filósofos, todos precisam ser conhecidos nossos, né? Para que nós possamos ter essa contribuição da parte deles, não para reconhecer a sabedoria deles, mas reconhecer como Deus usa os homens e como Deus, através de homens não cristãos, revelam a sabedoria e o conhecimento de Deus. Às vezes nós olhamos, mas é um filósofo que está falando, esse filósofo, mas ouça para você compreender, você adquirir sabedoria que vai revelar coisas de Deus na sua vida, e você vai entender, olha, eu nunca tinha olhado por esse ângulo, isso realmente é de Deus. A lente da palavra de Deus nos ajuda a ver a verdade que se encontra no mundo.
no mundo de Deus, mas também os autores não pertencentes ao mundo bíblico podem ajudar na compreensão da Escritura. Daí exigir que seus alunos, olha só o que ele exigia, olha a exigência de Calvino, né? Que eles conhecessem, né? Homero, Xenofonte, Políbio, Virgílio, Cícero, Ovídio, Sêneca, Tito Livio e tantos outros. Ele exigia que eles tivessem conhecimento, porque se esses homens têm conhecimento, é porque Deus deu conhecimento para eles. Se esses homens deu sabedoria para eles, é porque Deus, se esses homens têm sabedoria, é porque Deus deu sabedoria para eles. E nós precisamos aproveitar assim da sabedoria deles. É claro que a maioria dos prêmios Nobel está na mão de quem? Dos judeus. É claro que a maioria dos Nobel está na mão dos judeus, né? Mas os homens têm sabedoria também. E depois, amados irmãos, por último aqui, ele fala sobre vocação e santificação. Para Calvino, a vocação eficaz implica na perseverança final dos crentes. Isso, porém, se dá mediante a confiança e humildade, não por arrogância. As boas obras são frutos do chamado divino. Não se pode utilizar a famosa expressão, eu sou ungido do Senhor, né? Por que motivo? Eu sou ungido do Senhor, eu sou servo do Senhor, então ninguém me toca. Espera um pouquinho, não é assim não, né? Você precisa ter autenticidade. Você precisa ter autenticidade. Você precisa falar com convicção, viver, né, de forma que você seja visto como servo do Senhor nosso Deus. Ontem nós conversamos sobre discípulos, vou só trazer um exemplo aqui, do que nós ouvimos lá, né? Até ele usou de uma criança. A criança está lá na escola e ela tem 7 anos, né? E a professora dando aula lá, e tinha uma outra criança que estava com um problema, que não estava dormindo à noite e chorando muito à noite. Aí a professora terminou a aula, os alunos saíram, ela falou, não, fica você, o fulano e o fulano. As crianças saíram, aí os dois lá na frente, e ela falou assim, olha, o fulano aqui, ele gosta muito de conversar com Deus e ele ora a Deus. E eu gostaria que o fulano aqui orasse por você. Ele pode orar por você? A professora não é cristã. Frequentadora de uma igreja evangélica, mas conhece a respeito do menino. Ficou sabendo a respeito do menino. Que o menino era um menino de oração. Aí a professora pediu para o menino orar pelo outro menino, uma criança orar pela outra criança. Eu não preciso dizer o que aconteceu, né? Eu não preciso dizer o que aconteceu, porque você sabe o que aconteceu. Deus ouviu a oração. Isso é autenticidade, isso é santificação, isso é vida consagrada ao Senhor. Isso não tem idade, não. Se você tem santidade de vida, já é desde pequeno. Você não precisa aposentar para ter santidade de vida. Você não precisa se aposentar para ser reconhecido como cristão. Você é reconhecido como cristão por aquilo que você vive, né? Paulo, ele diz lá em Romanos 1, né? Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, eu fui chamado pelo Senhor, o nosso Deus. Mas a autenticidade dele era de vida, né? Nós, reformados, também devemos dar valor à autoridade colegiada, né? Não achar que eu sou. Isso é muito importante para nós, né? Porque nós temos na nossa igreja o conselho, né? Que é composto de presbíteros. Presbíteros docente e presbítero regente. É o valor
do colegiado. Né? Todos nós somos iguais perante o Senhor, o nosso Deus. Todos nós temos a vocação para o serviço do Senhor nosso Deus. A expressão ungir de Deus não deve ser usada para dar irreversibilidade à vocação por questões meramente pessoais. Antes de tudo, devemos ser exemplos de piedade, deixando de existir tais qualidades e falecendo os argumentos comprovados pela conduta. Não se pode dar, em nome de um pseudo-calvinismo, um caráter de infalibilidade ao ministro ordenado. É que aqui em cima ele falou a respeito do Papa, né? E o Marcílio de Pádua, né? Ele não reconheceu a autoridade papal, né? E ele acreditava que o que precisava prevalecer era a autoridade do concílio e não as encíclicas papais. E para nós não prevalece a autoridade tão somente de um, mas é do conselho. Do conselho, do presbitério sínodo, do sínodo assembleia geral, né? E o presidente da Assembleia Geral da nossa igreja, ele não é um bispo, não é um apóstolo, não é um papa, ele é um membro do concílio. E quem são os membros do concílio? Os presbíteros, regentes e docentes, pastores e presbíteros da igreja. Então, eu não posso me defender, pura e simplesmente, porque eu sou pastor. Eu estou a serviço do reino, você está a serviço do reino.